porque agora é hora de nós conversarmos, né, sobre a harmonização facial. E doutora Adna, ela é enfermeira, já está aqui conosco, especializada nessa área de harmonização facial, e eu estou muito feliz que você esteja aqui conosco. Obrigada mesmo. Muito mais. Muito obrigada pela oportunidade de estar com você e compartilhar de algo que é uma curiosidade hoje e desmistificar a harmonização para tantas pessoas. Porque muita gente tem medo. Por que as pessoas têm tanto medo? Eu acredito que antigamente era tudo muito engessado, então a gente não tinha tanta tecnologia, o avanço não era tão grande, não era tão expressivo, então todo mundo ficava meio que com o mesmo formato, né? E tirava a característica de cada um, né? Hoje a gente personaliza tudo, né? Então a gente personaliza a toxina botulínica, a gente personaliza a face de cada etnia, associando também com aquilo que a pessoa quer, né? Então, não é só o que a gente enxerga como uma harmonização, trazer harmonia para o rosto, mas a gente também troca esse desejo da pessoa. Ah, eu gosto de ter um lábio maior, independente se cabe no meu rosto ou não. A gente conversa e vê. Ah, dá para deixar um pouquinho maior, um pouquinho menor. E hoje, com a quantidade de produtos e infinidade de produtos que a gente consegue personalizar e aplicar em regiões em que a gente deixa cada um com a própria característica, mas muito mais bonita. Natural. Porque eu acho que essa é a maior preocupação de todos. Eu gostaria de fazer a harmonização facial, mas ai meu Deus, e se eu ficar? Porque aí o pessoal não vai procurar as coisas boas da internet, Sim. né? O pessoal vai procurar as coisas ruins. E eu Exato. tenho medo de ficar como aquela atriz, como aquela artista, como aquele... Sim. Não. Existe uma maneira leve, suave, própria para aquele Sim. tipo de organismo, própria para aquele tipo de rosto, para que seja realmente uma coisa harmônica. Por isso a harmonização facial. Eu acho que entra aí a qualidade do profissional e o nosso papel, né? Em desmistificar isso também para o nosso paciente, porque chega muitas pessoas achando que o preenchimento vai ser igual para todo mundo, que a toxina botulínica vai ser igual para todo mundo. Não, a gente vai conversar e baseado nisso a gente vai chegar numa conclusão do que isso serve para você, isso cabe para você, isso não cabe para você. A gente precisa trabalhar outros pontos, por exemplo, a sustentação. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo os pontos de sustentação do nosso rosto. E aí a gente vai fazendo sombra. Às vezes harmonizar é somente tirar as sombras do rosto e manter a pele e as características como um aspecto de rejuvenescimento sem alterar a característica, marcando a mandíbula, deixando o nariz tão arrebitado ou o lábio muito grande. Isso também é harmonizar. E olha, quando a gente está falando aqui de harmonização facial, que a gente se preocupa também que não é só o envelhecimento que faz com que as pessoas busquem a harmonização facial. A Adna colocou, né? Gente, a lei da gravidade não, ela é igualzinha para todo mundo, né? Cai aqui, vai formando uma gordurinha aqui, um papinho aqui, um pé de galinha aqui, né? Mas tudo isso é possível fazer de maneira suave e diluir um pouco, porque foi até o que você me colocou, né, Adna? Sim. Dá para fazer uma coisa leve, não precisa. E o que ela falou que eu achei interessante é que tem que começar cedo. A gente Sim. pensa assim, depois que eu fizer 60 eu vou me preocupar. Não. Qual é a idade para começar a se preocupar com essa harmonização facial? O ideal que com os injetáveis a gente começa a trabalhar a partir dos 25 anos, né? Que é quando a gente começa a perder a sustentação de fato do rosto, do que sustenta o nosso rosto, né? Eu recebo muitos pacientes que eles chegam reclamando do famoso bigode chinês. O bigode chinês nada mais é do que a primeira perda do volume de sustentação. Então, às vezes, só de sustentar, a gente tira essa perda. Quanto antes a gente trata, menos danos a gente tem. Por exemplo, se eu pego um papel e eu amasso, é muito mais difícil eu desamassar do que eu não amassar. Se eu não amassar, por exemplo, a toxina, ela evita que forme rugas, né? Então, fica muito mais natural se eu trato desde cedo. Uma vez que formou a ruga, é muito mais difícil tratar. Então, por isso, a gente tem que começar o quanto antes, evitando as formações de rugas ou o envelhecimento, retardando o envelhecimento. O envelhecimento vem para todo mundo inevitavelmente. Mas quanto mais tempo a gente retardar, melhor o resultado é, mais natural, mais bonito a gente envelhece. E aí a gente tem um resultado sempre muito melhor.
Olha, gente, e é isso que a gente está buscando, né? Nós, mulheres, somos vaidosas, queremos um pouco disso, queremos olhar no espelho e gostar do que vemos, mas os homens também estão ali, olha, na fila atrás de nós, ou tem uns que até já passaram na frente e preocupados com isso. Então, essa harmonização facial não é especificamente voltada para a mulher, mas também para o homem. Sim, na verdade, a clínica onde eu atendo, o volume é muito maior em homens do que em mulheres. Olha que interessante, incrível que pareça. Isso é um dado para mim interessante. E não é só a beleza, não é só retardar o envelhecimento. Existe também a autoestima. Perfeito. Inclusive, nós temos fotos, várias fotos, e ela vai comentar sobre essas fotos que nós queremos compartilhar com vocês. Vamos ver. Essa foto. Posso virar? Esse é um caso bem interessante, né? A gente percebe que ela não tinha tanta marcação nessa região da mandíbula, né? Ela tinha uma retração do mento, então a gente consegue trabalhar algumas proporções para que fique mais levantado, mais bonito. O nariz dela estava um pouquinho caído, então a gente conseguiu levantar um pouquinho, deixar ele um pouquinho mais levantado, e aí a gente deixa ela muito mais harmônica, com os terços harmônicos, né? Fica com um resultado muito mais bonito. A gente percebe a jovialidade. Você conseguiu dar esse ar jovial que com certeza ela estava buscando. Não é tão velha, mas mesmo assim ficou mais jovem ainda. Ficou muito bonito. Olha o queixo, que diferença. Fica bem diferente. E esse? Esse também a gente trabalhou bastante, a mandíbula dele, trouxemos um pouco, ele tinha um afundamento na região frontal dele, né, na região do rosto dele, a gente levantou um pouquinho, ele não tinha queixo nenhum, a gente trabalhou também. O mais interessante é que o produto que a gente utiliza é o ácido hialurônico, que o nosso próprio corpo produz, né? Então, ele é biocompatível. Nada agressivo. Não, porque o nosso corpo, ele reconhece esse produto que a gente utiliza. E o legal também porque o downtime é zero. Então, você termina de fazer o procedimento, você pode voltar para a sua rotina diária com tranquilidade. Na hora do almoço, eu quero ir arrebitar o nariz. Você vai, faz 5 minutos, você volta para o seu trabalho e está tudo ok. Então, ninguém nem vai perceber. Percebe. Não tem como não perceber, porque melhora, sempre melhora. Ah, com certeza. Olha, ficou visível. Esse narizinho aí a gente fez em 5 minutos. Olha. Ela já tinha um nariz bem bonito, mas ela queria arrebitar de qualquer jeito. E aí a gente só levantou um pouquinho e aí já fechamos com chave de ouro. Ficou muito mais bonito. Inclusive, sobre o nariz, você explicou que nós temos um ossinho que sustenta bem nessa parte aqui entre as duas narinas. Isso. Então ele mantém. E com o envelhecimento ele vai caindo. Sim. Com o envelhecimento a gente perde não só os coxinhos de gordura, literalmente que sustentam o nosso rosto, mas a gente perde músculo, a gente perde massa óssea mesmo. E uma das primeiras coisas que a gente perde é essa espinha que sustenta o nariz. Por isso que muitas pessoas, conforme vão ficando mais senis, elas vão caindo o nariz e ficando com aquele narizinho de bruxa. E aí a gente sustenta o nariz de novo para ficar lá em cima. Então, tudo é questão de sustentação no rosto, né? É o que a gente deixa no ar de jovialidade. Por exemplo, a bochechinha saltada dá um ar de juventude também. Então, são proporções que as pessoas procuram porque dá um ar de juventude. Eu sempre tive isso aqui muito gordinho em mim. Por isso dá um ar de juventude. Olha, eu não quero perder isso nunca, não tenho nada, eu nunca falei para a Adna que eu nunca fiz a harmonização, mas dá vontade, a gente começa a conversar e vendo que é seguro, que é bom e que vai trazer benefícios para essa autoestima, que a gente quer olhar no espelho e ver coisas boas, então, mas tem que ter essa segurança. Sim. Um bom profissional é que faz a diferença. Inclusive, nós vamos mostrar mais fotos dos seus trabalhos, Adna, mas você recentemente até ministrou um curso em outro país para médicos. Sim, na Guatemala, né? A gente ministrou esse curso porque assim, nós brasileiros somos referências mundiais na estética, né? Então, muita gente de fora vem buscar a gente porque a gente é uma referência, a gente enxerga muita beleza, né? E a gente trabalha muito isso. Então, além dos estudos nossos que avançam muito, nós temos estudiosos muito importantes e expressivos dentro do Brasil e também temos muito artistas. A gente tem uma veia artística dentro do Brasil, né? O brasileiro é artístico e a harmonização é artística, é o olhar que a gente enxerga dentro do nosso paciente, como você falou logo cedo do Michelangelo, né? A gente enxerga como esculpir uma pessoa, só que ela fala e a gente consegue trocar
essa figurinha, o que você gosta, o que você não gosta, o que eu posso fazer aqui. Arte. É uma arte, literalmente. E vamos mostrar mais algumas fotos para que você entenda ainda um pouco mais sobre essa harmonização facial, que ela deve realmente ter como resultado uma harmonização. Bora ver. Conta para nós. Esse caso também, as mulheres, elas gostam muito mais de trabalhar os lábios, né? A gente não trabalha tanto região de contorno ósseo, porque não gostam tanto dessa expressão, mas os homens gostam de uma mandíbula marcada, o que dá muito um ar de masculinidade. Então, as mulheres, a gente trabalha muito os lábios, trabalha o nariz, deixa ele mais afiladinho, ou deixa o mento um pouquinho mais afiladinho, também que foi o caso que a gente fez nessa paciente. Tem mais uma foto? Esse também. Olha, era mais fundinho aqui nele. Olha como ficou bonito. É isso que é legal falar. Na próxima foto, talvez a gente consiga até enxergar melhor, porque a gente consegue tornar as irregularidades regulares. Então, às vezes a gente já nasce com uma anatomia... É a mesma pessoa? Não, é a mesma pessoa. Olha isso! Muda bastante o nariz, a gente percebe bastante. Olha, o queixo dele era para dentro, né? Agora ficou no lugar que deveria. Exato. Infelizmente, assim, o tratamento ele é estético, né? Ele não traz um tratamento ortognático, mais visual. Porém, o ácido hialurônico, ele faz captação de água e traz hidratação. Então, o nosso corpo precisa. Então, ele trata por um lado, ele não vai tratar a região, a questão ortognática dele, porém, sim, a gente trata... Porque se fosse o caso, seria cirúrgico, invasivo, colocar osso, a gente tem muito né? paciente que faz a cirurgia e depois vem fazer o acabamento com a gente com ácido hialurônico por conta das irregularidades. Porque acaba ficando com um lado maior que o outro. Então, essa diferenciação que acaba incomodando bastante, que a gente consegue contornar, deixar alinhadinho dos dois lados iguais, mais parecidos possíveis. E tem um trabalho que você fez, eu acho que vai ser a nossa próxima foto, que ficou mais visível ainda, né? Essa harmonização, né? Ela usa os termos dela. Eu acho que não tem problema. Nós temos mais fotos ainda, diretora? Coloca aí, a gente vai comentando sobre ela. Esse caso foi muito interessante, porque assim, na foto não aparece tanto, mas ele tinha muita... Eu usei, de um lado do rosto dele, 7 ml de ácido hialurônico e do outro lado 1 ml somente. Então ele tinha uma diferença muito grande. Muita diferença. A gente simula o osso, né? Do outro lado a gente vê que as proporções estão iguais, porém a gente vai compensando os lados para que ambos fiquem muito mais parecidos. De um lado 7, do outro lado 1, fez uma diferença grande. Muita diferença. Vamos para a próxima foto. Essa também, ela não tinha essa marcação, o que deixa o rosto um pouquinho mais redondinho. Algumas mulheres preferem, outras não, e aí a gente acaba discutindo em consultório, em consulta. Tratamos o nariz dela, deixamos mais arrebitadinho, os lábios também, e o mento, que ela tinha uma retração importante também. Vamos para a próxima? É o mesmo caso. É o mesmo? Então, nós vamos mostrar só mais uma foto. Nós estamos aqui terminando com a Adna. Lembrando que hoje o nosso tema é harmonização facial. Eu nem olhei as perguntas e as participações, porque nós queríamos realmente passar toda essa informação para você, para tirar o medo. Sim. Né? Quem tem vontade e tinha medo, pronto. Sim. O que é legal falar é que tudo é feito sob anestesia. É feito com um profissional que estude, né, que tenha competência e ética, é muito seguro. Né? Então, você faz a harmonização, no outro dia você está bem para trabalhar, está ok. Os riscos existem, como todo injetável, mas são mínimos e são tratáveis imediatamente. A gente identifica imediatamente. Se há alguma reação, você Exato, identifica imediatamente, trata e você já vai para casa tratado, sem problema algum. E olha, nós vamos disponibilizar os contatos, né, para que você siga nas redes sociais, que você tire dúvidas, pode entrar em contato com ela, que os nossos convidados sempre estão à disposição, né, para tirar dúvidas. Eu quero agradecer aqui a Adna Negrão, enfermeira especialista em estética avançada. Sim. E nós vamos colocar uma última foto, Adna? Sim. Para ver se é essa que está na minha cabeça, que eu vi nos seus trabalhos. Não foi essa, mas não tem problema nenhum. A gente consegue perceber o quanto era fino aqui nele e o quanto você harmonizou, sim, levando aí deixar esse rosto mais masculino, mais bonito.
Sim. Parabéns. Muito obrigada. E olha, gente, gostei da conversa, gostei demais. E só que nossa conversa termina aqui e fica com você o convite para conhecer o trabalho, correr atrás e bora ficar mais bonita, ficar mais bonito, porque isso mexe com a gente com a autoestima lá em cima, com certeza a felicidade vem junto.